Olá, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas! Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à live que eu convido os meus alunos, as minhas alunas, que se tornaram assessoras de influenciadores digitais e estão vivendo uma vida com liberdade aí no mundo dos influenciadores. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma live. Hoje é dia de conversar com a Fernanda, mais uma aluna querida para agregar muito aqui para vocês. A Fernanda vai compartilhar que é assessora turmalina do Profissão, já fechou aí mais de 60 mil reais em publis em 6 meses, nos primeiros 6 meses dela como assessora. Então ela tá aí fechando a publicidade, crescendo na carreira, e ela vai compartilhar com vocês como que ela começou, quais foram os desafios do começo, por que ela começou. E ó, a Adri já tá perguntando, posso começar mesmo com 42 anos? Mas é claro que sim. Independente da sua idade, da sua cidade, da sua formação, não tem problema. O mercado necessita urgentemente de assessores. E a gente vai entender então como que a Fernanda começou. Por que ela começou? O que ela buscava e como tá a vida dela agora, tá? Então eu vou convidar a Fernanda, todo mundo tá se aproximando aqui, a Fernanda vai compartilhar com vocês a história dela muito melhor do que eu. Vou convidar ela para entrar e é isso. Fer, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por estar aqui compartilhando a tua história, inspirando, motivando outras pessoas aí que também querem começar como tu. Então, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, eu adorei. Que bom, fico muito feliz. Gente, já quero pedir desculpas para todos, que eu estou com uma gripona que não me larga nunca, gente. Eu estou em Florianópolis, fui lá para o interior do Rio Grande do Sul, que estava um frio, daí a gripe me pegou, então talvez eu fungue um pouco, talvez eu espirre um pouco aqui no nosso papo, mas vai dar tudo certo. Eu vou sobreviver, tá, Fê? Então já te peço desculpas aí também por isso. Imagina, que é isso. Mas vamos lá para o nosso papo que vai ser uma delícia. Fer, primeiro conta pra gente quantos anos tu tem e da onde que tu é. Eu tenho 37 anos e eu sou de Pirajuí, é interior de São Paulo, próximo a Bauru, assim, mais ou menos. Interior de SP. E como foi? E me conta, tu chegou a fazer faculdade? Qual que era o mercado que tu trabalhava? Como é que foi? Como é que foi Hum, aí o teu começo da vida profissional? Eu fiz faculdade, eu já sou formada e agora eu tô fazendo outra. Mas assim, era totalmente fora dessa área da comunicação. Eu sou formada em educação física, só que eu Aham, sempre tive uma quedinha pela comunicação. Foi até um dos pontos ali, uma das opções quando eu fui fazer vestibular. Mas no olha fim eu só. segui né, porque eu jogava tal, então eu formei em educação física, eu trabalhei por mais de 12 anos na área. E, na verdade, o começo foi que quando eu fiquei grávida, né, eu tive minha filha, tudo, os meus horários como professora era tudo muito louco, né? E aí eu senti essa necessidade de, tipo, fazer uma outra coisa que desse para eu conciliar com a maternidade. Foi quando eu mudei. Aí eu fiz cursos e tal, e comecei a trabalhar na parte do design gráfico. Então eu trabalhava com Legal. identidade visual de marca e tal. E nesse meio tempo chegou um convite, tá, uma oportunidade para eu trabalhar numa agência de marketing de influência. E aí, Olha só. aí eu falei, meu, vou encarar, né? Eu achei super legal e tal. Eu sempre gostei dessa parte do evento, de coisa. Eu falei, de repente, né, pode ser que eu consiga ir, né, conhecer mais gente. Eu sempre gostei muito dessas coisas. E aí eu falei, vou arriscar, vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei a trabalhar na agência e eu ficava no casting da agência mesmo, né? Ah, Então eu fazia a assessoria dos influenciadores lá da agência. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana, sabe? olha Uma só que bagagem interessante. legal, assim, para começar, porque aí a gente começa a ver a correria, como que é, né? A agência é tudo muito doida, muito corrido, Total. prazo, uma loucura. É verdade. Ô, Fer, então é isso. Foi uma necessidade de ficar mais perto de ficar mais perto da tua filha,
né, ver ela crescer ali, acompanhar, uma necessidade que as mamães sentem demais, né? Já ouvi várias Muito. mamães aqui compartilhando comigo também. E daí, como é que foi esse momento? Tu trabalhava como designer e daí essa agência te convidou. Como é que foi assim? Me conta mais detalhes desse momento da tua transição ali. Então, eu mandei um currículo e tal, porque nessa Ah, parte do tá. design, como tinha muito essa questão de rede social e tudo, Claro. dentro do trabalho e tal, eu acabei fazendo vários cursos de marketing também, né? De redes sociais, essas coisas. E acho que devido a isso me ajudou também, né? Claro. E aí tinha, né, na agência que eu trabalhei, a mãe da dona me conhecia já também e tudo. E aí ela falou, Fê, acho muito sua cara, o que que você acha e tal. E aí eu falei, ah, vamos embora. Aí foi assim que eu entrei, mas eu entrei assim, tipo, eu não fazia muita ideia do que era o marketing de influência realmente, né? Eu seguia influenciadores e tudo, eu via as campanhas, mas como funcionava realmente a coisa, né? Não muito. Tinha uma ideia, mas não. Então eu entrei bem crua, assim, na área mesmo, sabe? Perfeito. Interessante demais. E quando foi que eu surgi na tua vida? Como é que a Maria apareceu? Como é que tu me descobriu? Então, dentro da agência já, eu não sei, eu sentia necessidade de aprender mais sobre aquilo que eu estava trabalhando já, né? Lógico, a experiência ali é legal, a gente vai aprendendo, né? Total, experiência eu acho que é tudo. Mas eu sentia falta de ter mais conteúdo, assim, para eu saber se tava certo o que eu estava fazendo, se precisava de mais coisa, ou ter mais insight e tal. E aí eu comecei a pesquisar. Só que, assim, é muito difícil você achar coisas sobre assessoria, né, para influenciadores na internet. E Então, eu pesquisando, eu achei o seu canal no YouTube. E aí eu aham. comecei a ver o podcast, né, seu, que você faz com o Jonas, com o Jonathan e tal. E eu comecei a achar muito legal, porque a gente vê muito quando a gente procura conteúdo, assim, para estudar e tudo na internet. A gente vê que tem muito guru maluco, né? Que Total. quer oferecer tudo. Às vezes a pessoa é aquele faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Meio que. Então eu falei, cara, eu vou começar a dar uma olhada e vamos ver, né? E eu vi que os conteúdos que vocês traziam ali no podcast era muito real, sabe? Porque tava dentro da minha realidade ali. Então eu falei, cara, que massa, velho, porque você vê que ela entende mesmo, que ela trabalha com isso, né? É a realidade dela também. Aí eu comecei a consumir esse conteúdo. E aí, desse conteúdo, você fez o curso gratuito, né? Né, antes de lançar as vagas e tal. Eu falei, ah, vou fazer também, né? Eu tô na área, mas de repente, né, tem mais coisas para me acrescentar e tudo. E aí eu fiz o curso gratuito. E assim, cara, é sensacional. O conteúdo que você entrega ali no curso gratuito já, sabe? E mesmo o conteúdo free ali do podcast, de tudo mais, é muito bom. É muito, sabe, tem muito valor mesmo, realmente. Legal. Eu tô mutando aqui o meu microfone até para não ficar espirrando no meio da tua fala, porque, gente, que pena que eu tô assim, mas tá tudo bem. Tô, tô conseguindo acompanhar bem. Então, aí olha que interessante, já adorei saber que você participou do mini curso gratuito antes de entrar a profissão, né? Antes de se tornar minha Sim, aluna, tu assistiu o mini curso gratuito. E daí fiquei já foi. curiosa para saber o seguinte, assim como tu mesma falou, né? A gente sabe, eu também sou consumidora da internet, eu também sou compradora de cursos, eu também, e a gente sabe que tem gente muito boa na internet, gente incrível, né? Entregando muitas coisas incríveis, mas Sim. também tem gente falcatrua lá, né? Que Vende mal uma sabe o coisa que tá, muito irreal, né? mal sabe o que tá dizendo e nunca viveu aquilo e tal. E É. eu queria perguntar para ti o que que te fez confiar mesmo, confiar em mim e decidir entrar para profissão. Eu confiei muito, principalmente, acho que foi assim, o motivo maior foi eu ver que você realmente vivia aquilo, sabe? Você tinha a sua agência, você vivia aquilo, o que você estava falando ali era o que eu passava ali dentro da agência mesmo, sabe? As situações e tudo. Então, isso me fez acreditar muito. Eu falei, cara, é muito legal.
E também, quando eu vi o conteúdo gratuito, eu falei, meu, porque eu falo assim, eu ainda já estava trabalhando com a área, mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, para quem não tá chegando crua, por exemplo, quando eu entrei na agência, se eu tivesse visto um conteúdo desse, eu já teria, acho que, saído na frente há mais tempo, assim, sabe? Porque realmente o conteúdo é muito bom, é muito bom. Então, Que foi o que legal, foi me dando essa confiança. que legal, fico muito feliz. E alguma coisa te deixou insegura? Tipo, alguma coisa sobre o curso, alguma coisa sobre algo que tu consumiu? Maria, nada, real. Uhum. E, gente, tô falando isso, não é pra puxar o saco, não, tá? Não, e eu Mas já, é e sério, várias eu vezes. não fiquei com dúvidas. Exatamente por eu ter consumido bastante conteúdo. Aquele do podcast lá eu consumi, que eu acho que eu acho que eu maratonei tudo, falar bem a verdade pra você. E depois, né, com o conteúdo ali do curso gratuito mesmo, eu fui vendo, eu não tive dúvidas. Aí eu fui dar meus pulos aqui para eu fazer a inscrição no curso pago mesmo, porque além de tudo aquilo, sei lá, eu pensei, eu falei, eu acho que ela tem muito mais insights para me trazer, mesmo que seja uma coisa que eu já esteja vivenciando. E também porque eu falo assim, a questão de ter os documentos lá que você divide, contrato, planilha, todas essas coisas que você divide lá dentro também, era uma coisa que eu tinha interesse, porque quando eu entrei na agência, eu tinha uma planilha, eu recebi. E assim, eu fui construindo as planilhas de acordo com a minha necessidade. Mas, de repente, poderia ter algo mais funcional, né? Que pudesse acrescentar e eu, né, melhorar o que eu já tinha ali. Então, eu fiquei muito também curiosa para ver e tal. Eu falei, ah, não, velho, eu vou fazer porque eu acho que vai valer a pena. E eu falo para você que valeu muito mesmo. Ah, que Valeu bom, muito. fico Muito muito mesmo. feliz. E é interessante, eu pergunto isso, porque tem alguns alunos que já me falaram aqui nesses papos, falaram, não, Maria, eu comprei, mas eu comprei morrendo de medo, e eu comprei sem contar pra ninguém, sem contar pra ninguém da minha família, porque todo mundo me chamar de maluco, eu ia falar que é mais um golpe, que não sei o quê. E aí Né? eu fico curiosa pra saber, porque de fato, né, gente, a gente conhece muita gente na internet, e ali eu tento o máximo que eu posso, né, aqui nas redes, mas nem sempre a gente consegue ter certeza absoluta que aquela pessoa tá falando a verdade, né? É, Então às faz vezes tem que parte. arriscar. E é bem isso, não conta pra ninguém. Se der certo, eu conto. Se não der, ó. É, é isso mesmo. E daí foca lá e faz acontecer, né? Pois é. E aí, beleza. Tu descobriu a mim, descobriu profissão. Então, quando tu entrou profissão, tu estava trabalhando nessa agência, foi isso? Isso. E aí me conta como é que está agora a vida. Então, aí eu fui, né? Fiz tudo, vi o curso inteiro, adorei. Peguei os conteúdos, melhorei o que eu já tinha. Teve várias coisas assim, mesmo para, falo assim, o contrato mesmo, sabe? Tipo, eu já tinha uma ideia de como eu queria, eu já tinha começado a criar um modelo, mas peguei de lá, é mais referência, fui criando um negócio bem legal. Eu fui estruturando as coisas, porque eu falei, cara, eu achei isso muito bom. E eu tava sentindo uma, sabe, uma. Não sei se limitação é a palavra, mas assim, eu queria mais, entendeu? E querendo ou não, por mais que você tá prestando um serviço ali na agência e tem muito negócio assim, você tá trabalhando para alguém, você não tá trabalhando num negócio seu, você não pode tomar a frente e fazer tudo o que você quer, né? Então, eu senti a necessidade disso, sabe? De mais, mais, mais. Eu falei, cara, eu acho que eu vou arriscar. E aí eu comecei a pesquisar influenciadores e tal, e não sei o que, nananã. E aí eu encontrei a Jade, né? Foi a primeira influenciadora que eu fiz parceria assim. E, enfim, foi incrível desde o começo, foi bem legal. E aí depois disso, chegou no final do ano, né? A gente fez acho que uma ou duas campanhas, alguma coisa assim. E no final do ano, aí eu falei, não, agora eu vou caminhar, a- a- peguei coragem, sabe? Falei, vou meter a cara e vou fazer. Eu acho que dá para começar uma assessoria assim e vamos ver se vai dar certo. Tava indo tudo muito bem com a Jade também. E aí, no começo do ano pra cá, eu toquei a assessoria mesmo, sabe?
Aí eu procurei outros influenciadores também para começar assim, né, montar um casting, não uma coisa muito grande, né, porque eu não tenho uma estrutura toda para um casting muito grande, mas eu queria mais influenciadores para eu trabalhar para fazer a coisa acontecer. E aí Legal. então comecei a trabalhar dentro disso. Aí foi a Jade, veio a Mayla, a Clara, Lucas. Hoje eu tô com 8 influenciadores. Um monte de gente. Caraca, muito massa. E é muito legal, assim, a relação da assessoria com os influenciadores foi uma coisa que foi bem legal, sabe? Eu falo assim, eu acho tão bacana você realmente seguir os influenciadores, sabe? Ter essa conexão, assim, com conteúdos que Legal. fazem sentido para você, que você acompanha e tal, porque eu falo assim, até pra gente vender, né, acaba sendo uma coisa mais fácil, mas, né? Porque é uma coisa que você acredita, que você acompanha, que você vê, que você admira, então Total. a coisa flui. Total. Sensacional, muito massa. E agora, é, então, hoje a Fernanda vive da agência, da assessoria. Hoje se dedica exclusivamente à tua agência que chama Influ Plus, InfoPlus. assessoria. É isso, então, tu vive da InfoPlus Assessoria. Sim, tô só com assessoria hoje. Que E legal, tô muito muito massa. feliz, porque é muito bom. É realmente aquela questão de você criar uma liberdade, assim, sabe? Conseguir conciliar coisas. Por exemplo, hoje, se eu preciso levar minha mãe no médico, por exemplo, eu consigo fazer isso, né? Hoje, É, se eu preciso ir numa reunião da escola da minha filha, eu consigo fazer isso. Sem atrapalhar o meu trabalho, sem atrapalhar ninguém, entendeu? É só a gente organizar e tudo vai fluindo. Se eu quiser viajar, eu consigo, eu posso ir trabalhar onde funciona. É muito eu, bacana. E fora eu as ia oportunidades que vão nascendo, né, Maria? Muito bom. eu ia te perguntar exatamente isso agora. O que que antes tu não conseguia fazer e que hoje a assessoria pode te proporcionar? O que que antes para ti era impensável, assim, ou era longe da tua realidade e que hoje a assessoria pode te proporcionar? Aí, ó, eu posso falar para você que em relação a essa liberdade, assim, geográfica é bem legal, porque, enfim, eu gosto bastante de viajar, não é sempre que a gente consegue, mas, assim, eu quero sair hoje, quero fazer isso, resolver isso, eu saio. Então, essa liberdade, assim, para mim, foi muito boa. Foi uma diferença, assim, total, sabe? Tipo, você pega aí da época que eu dava aula, a época mesmo que eu fizesse home office na época da agência mesmo, era uma coisa que era tanta correria, que era muito difícil, né? E eu tinha que estar ali naquele horário e responder se alguém me coisar. Hoje em dia, não, eu crio, eu converso com eles, com meus influenciadores, eu combino. Se tem coisa para postar, eu vou acompanhando e eu não preciso deixar de fazer as minhas coisas para fazer isso. Então, isso foi uma coisa que mudou bastante. E a questão financeira também, melhorou total, né? Eu falo assim, é uma coisa que hoje eu estou trabalhando, eu trabalho, é correria, né? A gente tem que correr atrás, porque aquele negócio, se você não fizer, você não ganha. É trabalho Mas, de verdade, assim, né? Ninguém tá brincando. exato. Mas assim, o retorno que eu tenho, graças a Deus, assim, eu só tenho a agradecer, porque assim, melhorou bastante. Legal, Fernando, muito massa. E como tu se sente com todas essas conquistas hoje? Tu imaginava estar vivendo isso tudo no Nossa, passado? eu nunca na vida eu imaginei. Nunca na vida. E eu falo assim que o marketing de influência, a assessoria, assim, me pegou de um jeito, sabe? Que parece que, sabe aquela paixão à primeira vista? Que legal. Nossa, cara, hoje eu trabalho com muita satisfação, enfim, eu me achei, eu me encontrei, assim, é uma coisa muito surreal. Que legal. Muito show. Muito massa. E me conta um pouco das tuas conquistas em trabalhos, jobs. Teve algum job que te marcou muito? Algum publi, alguma marca que você queria muito trabalhar? O primeiro job, talvez? Como é que foi? Tem. Maria, eu já trabalhei, assim, com várias marcas, mas, assim, o primeiro job que me marcou, assim, que foi uma coisa.
Eu acho que foi meio que quando eu tomei a decisão de realmente seguir com a minha assessoria, sabe? Foi um job que eu fiz com a Nívia e foi a época que eu tava só com a Jade. E aí, ela é de Salvador, né? E eu sou do interior de São Paulo. E aí eu lembro que a gente fez esse job e teve o evento no job e tudo. E eles trouxeram ela de Salvador. E eu fui para São Paulo também. E foi um job assim muito lindo mesmo. Foi um evento muito gostoso. Eu lembro que foi no Ibirapuera, assim, num lugar super bacana, gostoso, sabe, de estar. As pessoas super legais. A gente recebeu muito elogio, graças a Deus. E foi, tipo, eu conheci ela pessoalmente, né? Porque como Aham. ela é de Salvador, né, é difícil da gente se conhecer. Igual eu tenho outros influenciadores que são de lá também, que são de outros lugares, e tipo, pra gente se conhecer é uma coisa mais difícil, né? Geralmente é mais no online. E foi uma coisa que foi bem no começo, então eu consegui conhecer ela, sabe? Acabou trazendo mais confiança, né? De você ver a pessoa e tudo mais. Então foi um job que me marcou bastante, assim. E fora esse job, é, hoje eu estou muito feliz porque nós tivemos vários outros jobs vindo, rolando por aí. E assim, hoje a gente faz parte do Squad Vult. Eu tenho duas influenciadoras no Squad da Vult, agora de 2024. Então, tipo, foi um contrato maior, é uma coisa bem legal, assim, sabe? Bem satisfatória mesmo. E Garnier também, tenho, a Jade também tá dentro do squad, o da Vult tá a Jade e a Maila. É, hoje eu tô trabalhando praticamente, a maioria dos influenciadores estão com job em andamento. Então o Lucas tá trabalhando, a Maila, a Jade, a Clara, Lorena, sabe? Então tudo com job rolando. Então, pra mim, assim, ver isso é muito legal, sabe? Eu tô bem Show. feliz mesmo. Eu ia falar sobre essa história de a gente não conhecer, né? Isso é muito bom a gente poder trabalhar com gente de qualquer lugar, né? Não tem problema nenhum com isso. E eu assessorei influenciadores que eu nunca conheci pessoalmente. Nunca cheguei a conhecer. Talvez tu, né? Provavelmente tu vai passar por isso também, assim, né? A gente acaba passando vários influenciadores pelas agências e a gente acaba não conhecendo um ou outro, porque a gente conhece mais nessas oportunidades de evento e tudo. Pois é. Mas é muito gostoso quando conhece, né? É muito gostoso quando tem essa Nossa, oportunidade, assim. E total, é Fer, muito legal. eu não sei se eu perdi essa informação ou se tu não chegou a falar, mas a É, Jade foi a tua primeira influenciadora assessorada. Mas como que tu foi. começou a assessorar ela? Cara, eu comecei a pesquisar e tal, e eu achei o perfil dela muito bacana. Aí eu fiquei alguns dias dando uma olhada, tal, para entender até se ela tinha assessoria já ou não, né? Enfim, fui. Aí eu falei, cara, vou arriscar, vou ver qual é que Foi é, uma né? Eu até nem prospecção. foi. Ah, A Jade foi uma prospecção. E aí eu mandei mensagem para ela, tal, falei, né, sobre assessoria, que eu tava tinha interesse no perfil dela e tal, se ela não tivesse assessora, se a gente podia bater um papo. E aí, como eu faço com todos, assim, que eu prospecto, geralmente é assim, aí eu marco um papo com eles para eles poderem me ver, né? Não ser só aquela coisa ali do e-mail, de não sei o quê. Então aí eu bati um papo com ela, expliquei como funcionaria e tal. E aí ela topou assim de primeira, foi bem. Eu falo até hoje, eu falo, cara, essa é a primeira influenciadora minha, né? E tudo foi uma coisa assim que aconteceu tão, não sei, fluiu tão leve, tão assim, e deu tão certo que eu às vezes eu falo, meu Deus, como que aconteceu isso era pra tudo, ser. né? Era pra ser. Foi muito legal. E depois aí veio a Mayla, mesmo esquema, veio a Mayla, tá? O Lucas, ele veio por indicação da Jade. E aí ela falou, ó, tem um amigo meu assim. Eu falei, não, traz, deixa eu dar uma analisada, tal, achei super legal. Aí trouxemos ele, foi também um papo super bacana. Tem as meninas que são, tipo, nano influenciadoras e tal, que a gente também começou assim e tudo, e graças a Deus tá fluindo com todo mundo, desde dos menorzinhos até os que estão com um pouquinho mais já pra frente ali. E foi na cara e na coragem mesmo, né? Isso é bem legal. Que bom que eu perguntei, porque
de fato é inspiração, assim, né? Tu se jogou, teve coragem, abordou, conseguiu a primeira, foi indo, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, né? Vai. Então, E você vê, o que Lucas, por exemplo, ele veio por indicação depois. Isso é muito legal. É muito bacana. Quando ela me trouxe, ele, tipo, eu falei, caramba, que massa, né? A indicação, essa coisa. É muito bacana, que é sinal que a pessoa confia, né? total. Vai pegando confiança e vê que tá rolando e tudo. E vai. Ai, E graças a hoje, Deus. que coisa boa. E hoje a tua filha tá com quantos anos, Fer? Hoje ela tá com 8 anos. E ela entende o que que a mãe dela faz? Ela consegue entender o que que a mãe dela Ela trabalha? entende, não, você não sabe. Ela fala pra mim que ela quer trabalhar comigo. Né? Nossa, ela fica enlouquecida. Eles Ela entendem gosta, melhor né? do que a gente, né? Muito. E ela gosta disso, sabe? Eu até fiz um Instagram ali que era meu, na verdade, eu mudei pra ela. E assim, nossa, ela fica toda. Aí quando às vezes as meninas, né, as influenciadoras que eu conheço e tal, às vezes curtem, nossa, ela fica enlouquecida. Ela tá no paraíso. É, é muito interessante, né? Porque esse nosso mundo, que pra gente é novidade, né? É tudo, pra eles é a vida deles, já é a realidade. Nossa, Eu fico é, curiosa quando eles forem os adultos, né? O quanto esse mercado vai estar mais evoluído, a gente vai estar. É só o começo disso tudo que a gente está vivendo, né? Então, é isso. as crianças estão super conectadas e tudo. Mas muito legal, Super. muito, muito, muito legal a tua história. Mostra muito o quanto tu é corajosa e imagina, 12 anos de carreira na educação física para te jogar se jogar no mercado da comunicação. E daí, dentro do mercado da comunicação, que é gigante, né? Desde o design, você foi ali até se encontrar, né, na tua nova carreira aí, que tá só começando, mas que tem muitas, tem muitas conquistas já, né, Fer? Muito legal. Graças a E, Deus. e Fer, deixa eu te perguntar, se tu pudesse, se tu tivesse, qual conselho você gostaria de dar para Fernanda do início? O que que você diria para Fernanda que estava começando lá atrás? Olha, é difícil porque eu acho que assim, tudo que a gente vai passando na vida acaba, né, sendo um aprendizado e tudo mais. Mas eu falo assim, se eu tivesse a responsabilidade que eu tenho hoje em dia, é que também a maternidade ela muda muito a gente, né? Mas eu falo assim, cara, se eu tivesse trabalhado com tanta vontade assim, lá atrás, talvez eu já tivesse me encontrado antes, né? Não agora, por exemplo, com 30 e poucos anos. Eu fico pensando um pouco nisso às vezes, mas ao mesmo tempo, com tudo que eu vim passando eu consegui chegar até aqui, sabe? De repente, eu não conseguiria ter essa responsabilidade lá atrás, né? Por isso que eu acho que é coisa que vem construindo, eu falo. Então, eu tenho bastante orgulho do que eu consegui chegar hoje. Mas tenho esse negócio que eu acho que eu perdi um pouco de tempo lá atrás. Eu acho que eu teria me encontrado antes, sabe? Entendo, compreendo. É que se a gente pudesse escolher tudo, né? Eu escolheria ter começado antes, né? Teria Nossa, começado antes, estaria vivendo antes isso tudo, mas não tem como a gente saber, né? Exatamente o que tu falou, não tem como saber se talvez eu até pudesse ter cruzado a tua história lá 7, 8 anos atrás, mas será que tu ia ter tido maturidade, como tu mesmo falou, né? Maturidade suficiente para enxergar até a oportunidade, para se jogar? exato. Será que teria sido timing bom, né, para tua vida? É, É por isso que eu realmente gosto e vivo isso na minha vida, que é entender que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Mas também a gente não pode ser cego de fechar o olho e não ficar enxergando as coisas, né? exato. Enxergou, bateu oportunidade, veio uma oportunidade, agarra, vai, encara, né? Não cai esperando. Então, tem esse Exato. sentimentozinho assim, né? Mas o melhor dia para ter começado foi lá atrás. O segundo melhor é hoje. Tudo É que começou lá hoje. atrás dá tudo certo. Então, Boa. que isso fique de conselho já. Agora eu ia te pedir um conselho para a galera que está começando, que quer começar, que vai dar os primeiros passos. Mas esse já foi um conselho, né? Se é para começar, Sim, comece agora, não deixa começa. para depois. Exato. E vou falar outra coisa, assim, para quem
realmente quer entrar na área, eu super indico fazer, sabe, consumir o conteúdo da Maria, né? Eu consumir o conteúdo gratuito dela, porque tem muito valor, eu acho que é muito interessante. Talvez se eu tivesse visto esse conteúdo antes, enfim, eu não teria ido no ritmo que eu fui, talvez eu tivesse acelerado até mais coisas, porque é muito conteúdo bom. Você vê que ela tá na área, ela vive isso, realmente ela passa o que é a realidade. E cara, eu indico total, assim, faz o conteúdo gratuito, o curso dela é sensacional, a estrutura do curso, os materiais que ela disponibiliza é muito bacana. Então, quem quiser começar de verdade mesmo, tô falando de coração isso. Fico muito feliz, Fê, de Investam. verdade. Obrigada pelo feedback. Fico muito satisfeita, porque Imagina, eu faço tudo com muito amor e carinho, com muita dedicação, então fico muito feliz mesmo. eu que agradeço. Você tem Maravilha. grande parte em eu estar aqui hoje como assessora, tendo a minha assessoria. Que coisa boa, que coisa boa. É isso. Eu digo para os alunos, teve um aluno, na verdade, meu, que falou. Ele falou assim, a Maria, ela dá o tênis. Você já ouviu Exato. falando essa frase? Mas ele me falou, algum aluno me falou algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu uso direto. Falou, a Maria, ela dá um tênis, ela dá um ótimo tênis. Vai ser o melhor tênis de corrida de todos, mas você tem que botar no pé e tem que correr. É, Então, eu digo para ti que claro, eu dou o meu melhor aqui, eu vou abraçar o máximo que eu puder e dar o máximo de conteúdo que eu puder, né? O melhor tênis possível, como disse esse meu aluno, mas tu correu, tu foi atrás, tu fez, aconteceu. E daí, pra gente fechar, eu queria saber o seguinte, uma última curiosidade que me veio. Sentiu medo nesse percurso? Se sim, como que tu lidou com esse medo? Para o pessoal lidar também e se inspirar. assim, o meu medo, assim, maior foi essa transição de, tipo, sai da agência e faço assessoria. Isso foi um medo, que é aquele negócio de você largar o certo pelo duvidoso, né? Tipo, Sim. será que vai rolar? Será que não vai? Então, isso me trouxe um pouco de medo. E essa questão também, por exemplo, de prospectar o influenciador, tipo, putz, será que eles vão confiar em mim? Porque é tão difícil você confiar numa pessoa que não tá ali, né? Que você não conhece, que você não tá vendo, você não. Enfim, tá longe. Hoje em dia a gente vê tanto golpe, tanta coisa que, né, é tão difícil, né? E foram um dos medos maiores meus, assim, sabe? Mas graças a Deus, assim, hoje eu não tenho dúvidas que eu tomei a decisão certa. E que graças a Deus eu posso falar para você que eu tô tendo bons frutos, tanto do relacionamento meu com os meus influenciadores, graças a Deus a gente tem um relacionamento assim muito legal e dessa confiança deles, sabe? De criar eles, né? Consigo criar uma confiança neles, eles em mim. Isso, graças a Deus, esse medo foi superado. Então a tua estratégia para superar o medo foi fazer com medo mesmo. E com medo mesmo. Foi fazer com medo mesmo. É a necessidade, né? Não tem como. Eu falo, é o que eu falo para você que uma das coisas que mudam muito essa questão da maternidade é isso. Tipo, você tá ali, você tá com o negócio, tipo, você só vai saber se vai dar certo se você, né, chegar e fazer, porque senão, Uhum. como que você vai saber? E eu, por exemplo, eu tenho muito medo de ficar com essa dúvida. Total. Aí eu falei, vamos ver. E assim, lógico, né? É legal quando tem alguém que fala assim, tipo, meu, vai, mete a cara e vai. É mais um Total. empurrãozinho, né? Então eu falo, a minha mãe foi primordial para isso também. É, os conteúdos que você traz e a experiência também foram primordiais para eu tomar essa decisão, mas eu fui com medo mesmo. É isso aí. Maravilha, adorei, Fê. Muito, muito legal. Algum recado final que tu quer deixar? Alguma pergunta que eu não fiz? Alguma mensagem que tu queira deixar? Pra Acho que gente. é isso mesmo. Acho assim, cara, falar pro pessoal, bora pra cima que tem muito influenciador para todo mundo trabalhar. A nossa área, graças a Deus, é uma área que vem crescendo bastante. E eu acho que só tende a crescer mais.
E é isso, meu. Invistam Bora. no sonho de vocês, corram atrás, que o resultado chega. É isso aí, maravilha, adorei, Fê. Muito bom bater o papo contigo, muito bom conhecer um pouquinho mais da tua história. Conta comigo aí na tua trajetória, eu vou estar sempre aqui à disposição para te ajudar no que tu precisar. E a gente vai se encontrar muito ainda nessa jornada, sem a menor Se dúvida, Deus tá quiser. bom? Eu que agradeço pelo papo, foi muito gostoso. Maravilha. E se Deus quiser, a gente vai se ver muito por aí. Com certeza. Valeu, gente. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez.